Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula, discutindo um pouco hoje sobre o uso das tecnologias digitais na formação de professores, a implementação do Moodle em uma escola de educação básica. Esse artigo ele foi escrito pela professora Renata Cabrini e a professora Dirce de Moraes. O objetivo, então, é compreender os limites e as possibilidades na implementação do Moodle, enquanto uma ferramenta pedagógica no processo de ensino e aprendizagem, no contexto de uma escola pública. É importante que vocês leiam atentamente esse texto, assistam essa videoaula e leiam atentamente o texto, porque é um texto muito rico e ele traz o Moodle. É uma plataforma, de ambiente virtual de aprendizagem, inclusive na qual vocês foram inseridos. Nós temos uma sala e eu peço para que todos acessem a sala, para que vocês possam conhecer essa ferramenta, uma ferramenta maravilhosa, para o processo de ensino e aprendizagem. Então nós vamos iniciar trazendo uma abordagem do professor Torres Santomé. Ele vai discutir que os conhecimentos e desenvolvimentos práticos da tecnologia estão em todos os setores da nossa vida. Ou seja, nós estamos vivendo com o aspecto tecnológico o tempo todo, na saúde, no comércio, na indústria, transporte, lazer e tempo livre. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos algum aspecto da tecnologia. Isso é fato. O olhar, então, se volta para a prática educativa, pensando e mobilizando a necessidade de discutir e pensar como as tecnologias digitais podem contribuir nas diversas tarefas educacionais. Ou seja, nós estamos falando o tempo todo, de se pensar essas tecnologias digitais no ambiente da sala de aula, da prática educativa, em formas de ensinar e aprender, tornando a ferramenta pedagógica capaz de proporcionar novos e significativas experiências. Ou seja, pensar esses elementos tecnológicos na prática educativa, mas não uma prática educativa que você reproduza, mas sim uma prática educativa que seja significativa para a criança e para os professores também. E pensar nessa prática significativa, no processo de ensino e aprendizagem, então, é pensar em limites e possibilidades que o Moodle pode representar. Então, quais são os limites e possibilidades para a implementação dessa plataforma, na sala de aula, na educação básica, que é uma modalidade de educação onde vocês vão atuar. Então, pensar nesses limites é pensar também em avaliar se a ferramenta Moodle é capaz de contribuir com a mudança de concepções de ensino e aprendizagem, avaliar em que medida que o Moodle ele contribui, identificar as dificuldades que os professores encontram na utilização da ferramenta em sala de aula, ou seja, vocês também poderão estar identificando quais são as suas dificuldades, em relação a essa ferramenta, reconhecer as possibilidades de uso do Moodle como uma ferramenta pedagógica. Então, vocês vão entrar, por exemplo, nas ferramentas de construção do próprio Moodle. Como é que eu faço um chat, como é que eu monto um fórum, como que eu utilizo essa ferramenta, como que eu posso utilizar essa ferramenta ou esse recurso em relação na garantia de uma qualidade de educação. Perceber se o Moodle se constitui como uma ferramenta pedagógica capaz de propiciar ou proporcionar experiências diferenciadas no processo de ensino-aprendizagem. Quais são as experiências que o Moodle pode promover? Realizar grupos de estudo para a compreensão e uso pedagógico da ferramenta Moodle. Então, essas discussões, elas estão neste artigo, Lá neste artigo, eles estavam apontando também um grupo de estudo para compreender o uso pedagógico da ferramenta Moodle, ok? Então, qual que é a proposta de implementação, De que forma, então, que eu uso o Moodle? Ele serve como ferramenta
de mediação dos conteúdos curriculares e das práticas de sala de aula em um ambiente virtual de aprendizagem. Ele tem que servir como ferramenta, né? E ele também promove novas experiências significativas de aprendizagem e não a simples transferência de práticas existentes no ensino presencial para o virtual. Ou seja, o objetivo do Moodle é promover essas experiências e não simplesmente transferir, né, como se fosse do ensino presencial. E aqui eu trouxe essa imagem para vocês poderem olhar, né? Essas imagens são imagens que nós temos acesso, né? De uma forma ou outra, vocês já tiveram acesso a essa ferramenta. Esse primeiro linkzinho aqui, ó, essa primeira imagem, é do Instagram, né? Aqui, de que forma que nós estamos utilizando o Instagram, né? Para um registro diário do nosso dia a dia, para as nossas fotos, né? As nossas selfies, né? Aqui o Facebook, né? Aqui também tem uma relação com o todo, com as pessoas, enfim. O Twitter, né? Qual que é a perspectiva dessa ferramenta? O Twitter, né? Aqui o YouTube, a maioria são vídeos, né? Netflix, aqui o YouTube é uma produção de vídeos, né? Vídeos curtos, né? Netflix são os vídeos mais longos. Pessoal, perdão, porque eu tenho cachorro. Eu vou ter que parar um pouco o vídeo. Parou, Lola? Parou! Enfim, aí cada um desses ícones, eles trazem um diálogo, uma interface com aquilo que nós usamos no dia a dia. Aqui o Google Maps, aqui o Drive, esse aqui é o Moodle acadêmico, aqui o Spotify, Snapchat, enfim. Alguns já conhecem essas ferramentas, né? E, então, o que nós, professores, devemos escolher para compor a nossa aula? Pensando que nós temos fontes de informações, sistemas de autoria e redes sociais digitais. Então, eu gostaria que vocês olhassem depois, em um outro momento, porque esse slide vai ser disponibilizado também, a cada um desses linkzinhos aqui, né? Esses daqui, esse primeiro aqui, são fontes de informações. Eles trazem conteúdos, conhecimentos, né? Aqui tem os sistemas de autoria, as atividades individuais e grupais, de que forma que eu consigo promover essas atividades. E aqui são as redes sociais, que servem para compartilhar, para discutir e também para colaborar, né, nas discussões. E esses autores, essas duas autoras, elas vão trazer uma revisão de literatura para discutir o uso dessas tecnologias, né? E essas autoras, por exemplo, elas utilizam os professores Coll e Monereu, Silva e Torres Santomé. São autores, então, que resgatam os caminhos na busca pelo entendimento sobre as práticas com o uso das tecnologias digitais. Então, vocês podem ir até nas referências bibliográficas, identificar esses nomes, fazer pesquisa na internet para poder entender e ampliar o conhecimento de vocês em relação aos usos das tecnologias digitais. Só um minuto, por favor. Lola, por favor. E nós temos também 3 etapas chaves no desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, pensando nessas tecnologias enquanto ferramentas culturais que medeiam as práticas e suas consequências à educação. E aí ele vai apresentar essas etapas, né? A primeira etapa trata-se do desenvolvimento da linguagem oral, né? Que a linguagem oral, ao longo da história, ou nos primórdios da história, ela veio como um meio de comunicação e transmissão da cultura entre as pessoas, né? É comum ouvir dizer que antigamente as pessoas transmitiam cultura por meio da oralidade. As pessoas tinham os anciões, as pessoas mais velhas, como os detentores da cultura. E você só conseguia transmitir essa cultura passando pela oralidade, nas rodas de conversa, nos causos de família, né? Para isso, os falantes necessitavam estar fisicamente presentes,
né? Então, não existia celular, não existia televisão, não existia internet, não existia nenhum recurso tecnológico, né, para além da linguagem oral. E também exigia que eles possuíssem habilidades como observação, memória e capacidade de repetição, né, para que eles pudessem estar dialogando, conversando com os seus entes, com os seus familiares, né? Essa transmissão, ela exigia que a pessoa ela tivesse essa habilidade, né, de observar. A memória era um fator assim preponderante para que essa cultura ela fosse transmitida, né, de geração para geração. E a segunda etapa, a história vem destacar que é o surgimento da escrita, né? Foi quando a sociedade ou a humanidade sentiu a necessidade de registrar os dados, transmitir, compartilhar informação e experiências com os outros. Ou na necessidade mesmo, no próprio dia a dia. Por exemplo, aquela pessoa que cuidava das ovelhas, né? Os pastores de ovelhas, eles precisavam identificar se a quantidade de ovelhas eram a mesma que durante a tarde, era a mesma quantidade de ovelhas que tinham deixado no campo logo pela manhã. Então, surgiu a necessidade de contar, e para isso também surgiu a necessidade da escrita como uma forma de registro, né? Aqui trago uma imagem, né, bem da época dos primórdios mesmo, da invenção da escrita, né? E depois, com o tempo, com as necessidades e com o próprio desenvolvimento da escrita, os conhecimentos eles podem ser registrados e armazenados, ou seja, com a invenção, por exemplo, da tipografia, né, da imprensa. E nós vamos chegar também na terceira etapa, que é a etapa virtual. Aí eu trouxe então uma imagem nos primeiros computadores, né, praticamente ocupavam um cômodo todo. Então essa etapa virtual, ela trata dos sistemas analógicos de comunicação e informação, que posteriormente passaram para o digital. Então, essa linguagem virtual quando eu falo em linguagem virtual, quando eu trago esse conceito de linguagem virtual, é igual estar falando na sociedade de informação. A internet, então, ela passou a ser a base tecnológica para a forma organizacional da era da informação, ou seja, a partir da tecnologia e a partir da internet, o sistema de comunicação ele mudou, né? O que demorou décadas, milhões de anos aí, uma geração, um século rapidamente foi mudado durante um século, né? E, por exemplo, de 1950 para cá, mudou-se muito esse conceito de tecnologia, de educação virtual, de sociedade da informação, né? Houve um boom, né, nessa área. Então, nós temos também, depois dessa área, a partir de 1950, né, nós tivemos a transição da fase da internet web 1.0 para a web 2.0. A web 1.0, então, era considerada apenas como um repositório de conteúdo, em que o sujeito apenas consumidores da informação, que tinham uma atuação passiva, ou seja, a pessoa se dirigia a um computador e apenas retirava informação, ele só consumia informação. Hoje, com a web 2.0, o sujeito ele é protagonista, ou seja, ele ao mesmo tempo que ele retira informação, ele produz informação, né? E ele passa a se tornar esse produtor, né? E nós, no século XXI, traz esse marco importante no contexto da sociedade, né? É no século XXI, por exemplo, que existe essa mudança de conceito de web 1.0 para 2.0. Novas etapas de desenvolvimento da internet.
Então, nós temos também a Web 3.0. E o que traz a Web 3.0 de diferente da 2, né? Aqui, vou mostrar para você. Da 2.0. Se a 2.0, por exemplo, o sujeito é o protagonista, né? Se ele retira e também produz informação. O que diferencia, por exemplo, a Web 2.0 para a Web 3.0? Então, ampliar a visão da internet como proposta de que a informação não seja apenas localizável e acessível, que os computadores possam realizar as mesmas tarefas que os humanos e não limite-se a fazer armazenamento, buscas, processamento, combinação e transferência de informações. Ou seja, pensa-se nessa Web 3.0 uma web inteligente, né? Quantos de nós, por exemplo, não acessamos a internet quando vamos lá no Google e digitamos alguma informação, né? Essa informação, ela fica no histórico, ela fica na memória inteligente desse computador, né? Quando você acessa novamente, automaticamente abrem-se discussões que são próximas ou linkam discussões que você talvez poderia ter interesse nessa discussão. Então, é uma web inteligente, ok? E podemos também refletir sobre em quais circunstâncias mais essa web ela passa a ser inteligente. Então, vamos ir no âmbito pedagógico. Quais são as mudanças, né? A mudança essencial de perspectiva, ela está no professor e no aluno, né? Que o professor que professores e alunos não sejam somente consumidores, mas também produtores de informação. Nesta linha de pensamento, que é a partir da Web.2, que o trabalho educacional pode ser pensado, isto porque essas ferramentas se apresentam como uma nova forma de enriquecer e contribuir para que as aprendizagens significativas aconteçam. Aqui eu chamo a atenção de vocês, porque eles não estão falando, eles não estão escrevendo, não estão falando somente o professor. Nós temos a figura do professor e do aluno, né? Existe essa perspectiva de olhar para a web, a partir da Web.2 e no âmbito pedagógico, de não olhar somente para o professor. O professor aqui, ele não passa a ser mais o detentor do conhecimento, não é só ele que tem conhecimento, a gente passa a focar o aluno também. E pensar que esses alunos, eles são detentores de conhecimento, nós podemos otimizar esse espaço pedagógico, esse âmbito pedagógico e contribuir para essas aprendizagens significativas. E de que forma que nós vamos contribuir? Quais são as nossas formas de olhar para a web, né? E promover essa aprendizagem? Então, as tecnologias digitais deixam de ser somente recursos no qual eu só vou beber da fonte, né? Eu vou lá e busco, mas passam a propiciar experiências diferenciadas no processo educativo, configurando-se em possibilidades pedagógicas. Eu gosto muito desse termo aqui, possibilidades, né? Porque passamos a olhar para a prática, passamos a olhar para o conteúdo e para as nossas crianças, para as crianças que estão lá no espaço da escola e pensar em possibilidades. Quais são as possibilidades que eu vou promover, né? Ou que eu vou mediar, né? Pensando e trazendo também a questão da internet, da Web 2.0. E olhando também, né? Criando uma interface também com a escola, com a instituição onde eu trabalho, com os recursos que essa escola dispõe. E aí eu encerro, pessoal, deixando essas perguntas finais para que a gente possa estar refletindo sobre elas. E também eu convido vocês para que vocês acessem o espaço, né, o nosso espaço de interação, os fóruns e os vídeos que eu estou disponibilizando, né? E acessem e façam leitura de todo o material. É um material muito rico, tem uma linguagem muito clara, né? E
para que a gente possa estar discutindo, né, nos espaços de interação, nos fóruns, para que vocês possam estar enviando e-mail, enfim. Eu estou à disposição, tá? Deixei o meu contato com a turma, né? Se precisarem, estou aqui. Certo? Um abraço e até mais.